Olha, vamos ser sinceros. O mundo é mestre em testar os seus limites. É o comentário maldoso, a conta que chega atrasada, o plano que parece não andar. A maioria das pessoas reage a tudo isso como uma folha ao vento. Se o dia está bom, elas estão bem. Se o dia está ruim, elas desmoronam. Mas o verdadeiro desenvolvimento pessoal começa quando você decide que a sua temperatura interna não depende do clima lá fora. Quando você age como se nada te afetasse, você retira o poder das mãos dos outros e o coloca de volta onde ele nunca deveria ter saído, nas suas mãos. Napoleon Hill observou que os líderes mais resilientes da história possuíam uma qualidade que ele chamava de autodomínio. Eles entendiam que não podemos controlar o que acontece conosco, mas temos o controle absoluto sobre como interpretamos o que acontece. Agir com essa imperturbabilidade é enviar uma mensagem clara para o seu subconsciente. Eu sou o mestre aqui, e nada externo tem permissão para desestabilizar o meu objetivo principal. Essa postura cria um vácuo de poder. Quando o problema tenta te atingir e você não reage com desespero, o problema perde a força. É como se você fosse um oceano. Você pode até receber um rio de lama, mas a sua imensidão e profundidade o diluem sem que você perca a sua cor original. No desenvolvimento pessoal, essa é a barreira final entre o amador, que é escravo das emoções, e o mestre, que usa as emoções como combustível, mas nunca como motor. Pois é. Manter essa calma quando o mundo parece estar desabando é o que define quem vai chegar ao topo. Se você entende que a sua reação é a única coisa que você realmente possui, você já está à frente de 99% da população. Mas eu quero saber se você está disposto a treinar essa musculatura mental agora mesmo. Vamos fazer um pacto de silêncio e força. Eu quero que você desça nos comentários e escreva apenas 2 palavras, mas com a convicção de quem não pode ser parado por nada. Digite: sou inabalável. Quando você escreve isso, você está firmando um contrato com o seu próprio futuro. Você está dizendo que a partir de hoje, as circunstâncias podem até te visitar, mas elas não moram mais na sua cabeça. E se você quer continuar lapidando essa mentalidade com os princípios deixados por Napoleon Hill, não esqueça de se inscrever no canal. Estar aqui é garantir que a sua mente permaneça blindada enquanto você constrói o seu império. Então vamos entender a mecânica por trás dessa armadura invisível. O primeiro passo para agir como se nada te afetasse é compreender que toda reação emocional é, no fundo, um gasto de energia. Imagine que você tem uma bateria limitada para o seu dia. Cada vez que você se irrita com um motorista no trânsito, cada vez que perde a paciência com um comentário em rede social ou se desespera com uma notícia ruim, você está entregando uma parte da sua carga vital para algo que não vai te trazer retorno nenhum. No desenvolvimento pessoal de alto nível, a gente aprende que a economia de energia emocional é o que permite que você tenha combustível suficiente para focar no que realmente importa, a sua construção e o seu legado. Napoleon Hill falava muito sobre o conceito de autodomínio. Para ele, a pessoa que não consegue controlar as próprias emoções está condenada a ser um joguete nas mãos do destino e das outras pessoas. Se alguém consegue te tirar do sério com uma frase, essa pessoa é a sua dona. Ela tem o controle remoto dos seus sentimentos. Agir como se nada te afetasse é, antes de tudo, retomar esse controle. É dizer ao mundo: você pode até tentar me atingir, mas eu decido se vou abrir a porta para essa provocação ou não. Esse distanciamento emocional não é frieza, é soberania. Do ponto de vista biológico, quando você reage impulsivamente a um estímulo negativo, o seu corpo é inundado por cortisol e adrenalina. Isso desativa a parte racional do seu cérebro e ativa o modo de luta ou fuga. Em 2026, a maioria de nós vive nesse estado de alerta constante, o que drena a nossa criatividade e a nossa saúde.
O desenvolvimento pessoal focado em inteligência emocional nos ensina a criar um espaço entre o estímulo e a resposta. É nesse pequeno intervalo de segundos que reside a sua liberdade. Em vez de explodir, você observa o sentimento, entende que ele é passageiro e decide não dar força a ele. Sabe aquele segredo que Napoleon Hill observou nos homens mais poderosos de sua época? Eles eram imperturbáveis. Eles podiam estar perdendo milhões em um dia de crise na bolsa, mas a sua fisionomia permanecia a mesma. Isso acontece porque eles não estavam ignorando o problema. Eles estavam simplesmente se recusando a serem afetados por ele a ponto de perderem a clareza mental necessária para resolvê-lo. Quando você age com essa calma inabalável, você se torna uma presença magnética. As pessoas começam a confiar em você porque percebem que você é o único adulto na sala que não está sendo jogado de um lado para outro pelas emoções do momento. Tá, mas como é que se faz isso na prática, no fogo cruzado do dia a dia? O segredo está na indiferença seletiva. Você precisa categorizar o que merece a sua atenção e o que é apenas ruído. Se algo não vai importar daqui a 5 anos, não gaste mais do que 5 minutos se preocupando com isso. Esse filtro é essencial para quem busca o desenvolvimento pessoal contínuo. Muitas vezes, a gente se afeta por coisas que são puramente externas e que não temos o poder de mudar. O mestre do autodomínio foca apenas no que está sob sua jurisdição, seus pensamentos, suas ações e suas reações. Ao adotar essa postura, você percebe que a sua produtividade e a sua paz de espírito dão um salto gigantesco. Você para de atrair conflitos inúteis porque as pessoas percebem que não ganham nada tentando te desestabilizar. Você se torna um espelho. A negatividade do outro bate em você e volta para ele, sem deixar marcas na sua superfície. Como Napoleon Hill bem pontuou, a mente é o único território onde você é o monarca absoluto. Se você permite que o barulho de fora dite as regras lá dentro, você abdicou do seu trono. Pois é, agir como se nada te afetasse é a maior prova de poder que alguém pode demonstrar. É o triunfo da consciência sobre o instinto. Mas tem um ponto onde essa indiferença estratégica encontra o seu maior teste. Quando o desafio não vem de fora, mas de dentro. Quando a dúvida e o medo tentam sabotar essa sua nova postura de força. Afinal, a gente sabe que o barulho de fora é irritante, mas o barulho de dentro, esse é o verdadeiro vilão. É muito fácil manter a pose de inabalável quando você está em um ambiente controlado. Mas o que acontece quando a própria dúvida começa a sussurrar que você está apenas fingindo? Agir como se nada te afetasse exige, antes de tudo, uma limpeza profunda nos seus diálogos internos. Napoleon Hill dedicou boa parte de seus estudos à influência da mente subconsciente porque ele sabia que se a base interna estiver rachada, nenhuma armadura externa aguenta a pressão por muito tempo. O maior desafio do desenvolvimento pessoal não é aprender a ignorar o vizinho barulhento ou o chefe estressado, mas aprender a ignorar a sua própria mente quando ela tenta te sabotar. A sabotagem interna geralmente vem disfarçada de prudência ou realismo. É aquela voz que diz: você não deveria estar tão calmo, as coisas estão dando errado. Se você der ouvidos a essa voz, a sua vibração cai na hora. O segredo para manter a blindagem é se tornar um observador dos seus pensamentos, em vez de ser uma vítima deles. Agora imagine que a sua mente é um céu e os seus pensamentos são apenas nuvens. Algumas são brancas e leves, outras são escuras e carregadas de tempestade. O erro que a maioria comete é tentar segurar a nuvem de tempestade ou brigar com ela. No desenvolvimento pessoal de alto nível, você aprende a apenas observar a nuvem passando. Você olha para o pensamento de medo e diz: olha, um pensamento de medo, interessante. E pronto, você não se identifica com ele. Você não deixa que ele afete a sua temperatura emocional. Para construir essa fortaleza interior, você pode aplicar estas 3 táticas práticas. O filtro do "e daí?". Sempre que um imprevisto acontecer, pergunte-se: e daí? Se isso não vai destruir o seu plano de longo prazo,
não merece a sua destruição emocional agora. A pausa soberana. Antes de reagir a qualquer crítica ou problema, respire fundo por 3 segundos. Nesses 3 segundos, você retoma o controle que a biologia tentou te roubar. O padrão Napoleon Hill. Hill defendia que devemos ocupar a mente com um objetivo tão grande e definido que não sobre espaço para as pequenas irritações do dia a dia. Se você está focado em construir um império, não tem tempo para se afetar com a poeira da estrada. É importante deixar claro a diferença entre indiferença e omissão. Agir como se nada te afetasse não significa que você se tornou uma pessoa irresponsável ou que não se importa com nada. Pelo contrário, significa que você se importa tanto com o seu propósito que se recusa a gastar energia com o que é irrelevante. Você resolve o problema, mas não deixa que o problema te resolva. Você lida com a crise, mas não se torna a crise. Pois é, manter essa postura é o que te torna magnético. As pessoas ao seu redor vão começar a se perguntar de onde vem tanta força. Elas vivem em um estado de reatividade constante, enquanto você vive em um estado de ação deliberada. No desenvolvimento pessoal, essa é a marca da maturidade, a capacidade de permanecer centrado enquanto o mundo ao seu redor está em transe. A blindagem mental é um músculo. No começo, você vai vacilar. Vai sentir o sangue ferver ou o estômago apertar. Mas com o tempo, você começa a sentir um prazer quase viciante em ver o caos tentando te atingir e simplesmente errando o alvo. Você se torna transparente para a negatividade alheia. Manter a postura de quem não se abala é fácil quando você está sozinho, em silêncio, lendo um livro de desenvolvimento pessoal. O verdadeiro teste, o fogo sagrado que separa os mestres dos amadores, acontece quando o mundo decide desabar sobre a sua cabeça. É naquele momento exato em que você recebe uma notícia que poderia destruir o seu dia, ou quando alguém que você ama te decepciona profundamente. É aqui que a maioria das pessoas entrega o seu poder. Elas reagem, elas gritam, elas choram, elas se tornam escravas das circunstâncias. Mas você não. Para agir como se nada te afetasse, você precisa primeiro vencer a guerra que acontece dentro do seu próprio crânio. Existe uma frequência de dúvida que tenta se infiltrar na sua mente a todo segundo. É um ruído constante que sussurra: "Isso é mentira. Você está apenas fingindo. A situação é grave demais para ser ignorada." Esse ruído é o que Napoleon Hill identificou como a maior barreira para a realização humana. Não são os obstáculos externos que nos param, é a nossa reação interna a eles. Quando você permite que um evento externo dite como você se sente, você acabou de entregar as chaves da sua vida para o caos. O desenvolvimento pessoal de alto impacto exige que você entenda a anatomia da reação. Toda vez que algo te afeta, ocorre um sequestro biológico. O seu cérebro dispara um sinal de alerta, o seu coração acelera e você entra em modo de sobrevivência. Agir como se nada te afetasse é, na verdade, uma técnica de reprogramação biológica. Você sente a adrenalina subir, você sente o impulso de reagir, mas você escolhe a imobilidade. Você decide ser o observador da sua própria tempestade. Napoleon Hill explicava que o autodomínio é a capacidade de manter a mente ocupada com o objetivo principal, independentemente do que aconteça ao redor. Se você está focado em construir algo grande, você simplesmente não tem espaço emocional para se importar com a poeira que a estrada levanta. A indiferença estratégica é o filtro que limpa o seu sinal. Imagine que a sua mente é uma sala de cirurgia. Nada que não seja essencial para a cura ou para a operação pode entrar ali. O resto é contaminação. Se você deixa o ruído entrar, a operação fracassa. Muitas pessoas confundem essa postura com falta de empatia ou com uma fuga da realidade. É exatamente o oposto. É a aceitação máxima da realidade, acompanhada da recusa absoluta em ser destruído por ela. Quando você age com essa indiferença soberana, você está dizendo ao universo que o seu plano é maior do que o seu problema.
No desenvolvimento pessoal, aprendemos que o que você foca, expande. Se você foca na ofensa que recebeu, a ofensa cresce e domina o seu dia. Se você foca na sua paz inabalável, a ofensa murcha por falta de alimento. O seu não reagir é a maior arma de destruição que você possui contra a negatividade alheia. Pense nos grandes nomes que Napoleão Hill estudou. Eles enfrentaram crises econômicas, guerras e traições. O que os manteve no topo não foi a ausência de problemas, mas a qualidade do silêncio interno que eles cultivaram. Eles sabiam que a clareza para resolver qualquer crise só existe no estado de calma. Se você se afeta, você fica cego. Se você fica cego, você perde o jogo. Por isso, a neutralização do ruído não é um luxo, é uma questão de sobrevivência estratégica. Você precisa ser o mestre da sua própria rádio mental. No dia a dia, isso significa que você vai precisar dizer não para muitas conversas, não para muitas notícias e não para muitas provocações. Você vai parecer frio para alguns e arrogante para outros, mas a verdade é que você está apenas protegendo o seu laboratório de criação. O desenvolvimento pessoal real é solitário, porque exige que você suba em um nível de consciência onde o que os outros pensam ou fazem simplesmente não tem mais peso na sua balança. Você se torna transparente. A pedra é jogada, mas ela não encontra onde bater. Ela passa direto pela sua transparência emocional. Este é o estágio onde você para de ser um termômetro, que apenas reflete a temperatura do ambiente, e se torna um termostato, que define a temperatura da sala. Se o ambiente está fervendo em ódio e desespero, você permanece em 20 graus de pura serenidade. Essa é a essência do ensinamento de Napoleão Hill sobre o controle da mente. É a única coisa na face da Terra que você possui 100% de controle. Se você abre mão disso, você não possui mais nada. Uma vez que você construiu essa fortaleza interna e aprendeu a observar as tempestades sem se deixar levar por elas, chegamos ao ponto onde a teoria se torna poder bruto, a aplicação prática desse autodomínio nas suas conquistas. No desenvolvimento pessoal, existe uma diferença abissal entre quem sobrevive ao caos e quem usa o caos como um trampolim para o topo. Agir como se nada te afetasse não é apenas um mecanismo de defesa, é a ferramenta de negociação mais poderosa que você pode possuir. Quando o mundo percebe que você é imperturbável, ele para de tentar te derrubar e começa a te seguir. A verdadeira maestria observada por Napoleão Hill nos grandes titãs da indústria não era a inteligência técnica superior, mas a economia emocional. Imagine entrar em uma sala de reunião onde milhões estão em jogo. De um lado, pessoas ansiosas, roendo unhas, reagindo a cada oscilação do mercado. Do outro, um indivíduo que parece esculpido em granito. Ele ouve a pior das notícias com a mesma expressão com que ouve um elogio. Quem você acha que tem o controle da situação? O controle pertence a quem não pode ser manipulado emocionalmente. Se nada te afeta, ninguém pode te comprar, ninguém pode te chantagear e ninguém pode te desviar do seu objetivo principal. Viver esse ensaio mental no dia a dia significa adotar a fisiologia do sucesso antes mesmo do sucesso bater à sua porta. No desenvolvimento pessoal de alto nível, entendemos que o corpo e a mente são um sistema de retroalimentação. Se você caminha com os ombros caídos e reage com pressa a cada notificação no celular, você está treinando o seu cérebro para ser um escravo da urgência alheia. Agora, se você decide caminhar com calma, falar com pausas deliberadas e olhar nos olhos dos desafios sem desviar o foco, você está forçando a sua biologia a se alinhar com a frequência da autoridade. Napoleão Hill enfatizava que a mente subconsciente não sabe a diferença entre uma realidade física e uma realidade intensamente imaginada e encenada. Quando você age como se fosse o dono da situação, o seu subconsciente começa a buscar os meios para tornar essa encenação uma verdade material.
É uma forma de teimosia criativa. Você se recusa a aceitar a derrota como um fato. Você a vê apenas como um dado temporário, que não tem permissão para alterar o seu estado de espírito. Essa postura de rocha atrai pessoas e oportunidades que buscam segurança. Em um mundo de pessoas instáveis, o indivíduo estável é o rei. Para manter essa postura, você precisa aplicar o que eu chamo de filtro da relevância absoluta. A maioria das coisas que tentam te afetar durante o dia são, na verdade, distrações fantasiadas de problemas. Uma crítica no trabalho, um comentário infeliz de um parente, um imprevisto financeiro menor. Se você der a esses eventos a sua atenção e a sua raiva, você estará alimentando parasitas energéticos. O desenvolvimento pessoal real ensina que a sua atenção é o seu capital mais precioso. Não o gaste com quem não merece. Ao adotar essa indiferença educada, você percebe que a sua produtividade dobra. Você para de se envolver em discussões inúteis e de tentar provar que está certo. Você simplesmente faz o que precisa ser feito com a precisão de um cirurgião. Se o resultado foi ruim, você corrige sem drama. Se o resultado foi bom, você celebra sem euforia exagerada. Esse equilíbrio, que Napoleon Hill chamava de equanimidade, é o que permite que você sustente o sucesso por décadas, enquanto outros brilham por um instante e se queimam na primeira crise. Existe um poder avassalador no silêncio de quem não se afeta. Quando alguém te ataca e você responde com um olhar calmo e um silêncio de 3 segundos, você acabou de vencer a batalha. Você mostrou que a flecha do outro nem sequer arranhou a sua armadura. No mundo corporativo e nas relações pessoais, essa é a maior demonstração de status que existe. O status não vem do carro que você dirige, mas da sua capacidade de permanecer em paz enquanto todos ao redor estão perdendo a cabeça. Este nível de desenvolvimento pessoal transforma você em um farol. Em momentos de crise, as pessoas não vão olhar para o mais inteligente ou para o mais barulhento, elas vão olhar para o mais calmo. Elas vão buscar abrigo na sua imperturbabilidade, e é nesse momento que a liderança real acontece. Você não precisa pedir autoridade, ela é concedida a você porque você é o único que provou ter o domínio sobre a própria mente. A prática diária de agir como se nada te afetasse é o treinamento para os grandes momentos da vida. Se você consegue ignorar o vizinho chato hoje, você conseguirá ignorar a crise econômica amanhã e manter o seu plano de enriquecimento intacto. É uma questão de escala. O músculo que você treina nas pequenas irritações é o mesmo que vai sustentar o seu império quando as pressões forem de milhões de reais. Você se torna um sistema fechado, uma usina de energia que não depende da rede externa para funcionar. Ao final deste estágio, você não é mais uma pessoa tentando ser calma, você é a própria calma em movimento. E como Napoleon Hill bem descreveu, quando um homem domina a sua própria mente, ele pode dominar qualquer coisa que o mundo coloque em seu caminho. A realidade física começa a se moldar a esse seu novo eu, porque a matéria sempre se curva à vontade de uma mente que não pode ser distraída. A manifestação física do seu autodomínio não é um evento isolado, é o endurecimento gradual da sua nova realidade diante dos seus olhos. Quando você decide que nada externo tem permissão para alterar o seu estado de espírito, você inicia um processo de alquimia mental que Napoleon Hill descrevia como o estágio final da realização. No mundo do desenvolvimento pessoal, muito se fala sobre atrair o que você deseja, mas pouco se fala sobre a resistência necessária para manter o que você conquistou. A imperturbabilidade é o que garante que o seu império não seja construído sobre areia movediça. Se as circunstâncias podem te derrubar, elas também podem te roubar o que você construiu.
Por outro lado, se você é uma rocha que não se abala, a riqueza e o sucesso que chegam até você encontram um porto seguro para permanecer e se multiplicar. O momento em que o mundo físico começa a se curvar à sua vontade é muitas vezes silencioso. Você percebe que as crises que antes te tiravam o sono agora parecem apenas problemas técnicos a serem resolvidos. Você nota que as pessoas que antes tentavam te desestabilizar agora se afastam ou começam a te respeitar de uma forma quase instintiva. Isso acontece porque você parou de oferecer resistência ao que não importa e concentrou toda a sua energia no que é essencial. Napoleon Hill observou que a persistência em manter o controle da mente é o que eventualmente força a vida a entregar os seus prêmios. A natureza não recompensa o esforço desordenado e reativo. Ela recompensa a ordem e a clareza. E não existe clareza maior do que a de um indivíduo que sabe que é o único responsável pela sua temperatura emocional. Pois bem, imagine que a sua vida em 2026 é um campo de batalha digital e emocional. A cada segundo, uma nova notificação, um novo comentário ou uma nova oscilação de mercado tenta te puxar para o caos. Agir como se nada te afetasse é o que permite que você caminhe por esse campo sem ser atingido. Essa soberania mental se traduz em resultados materiais de forma muito clara. Decisões de alta performance. Sem o nevoeiro da emoção reativa, você enxerga tendências e oportunidades que os outros ignoram por estarem ocupados demais sentindo raiva ou medo. A autoridade inquestionável. No seu nicho de atuação, você se torna a referência de segurança. Investidores, parceiros e clientes buscam quem não se desespera. A sua calma é o seu maior ativo de marketing. Sustentabilidade do sucesso. No desenvolvimento pessoal, o topo é um lugar ventoso. Se você se afeta pelo vento, você cai. Se você se torna parte da montanha, você permanece lá para sempre. Essa postura inabalável cria o que chamamos de vácuo de comando. Quando todos ao redor estão perdidos em reações emocionais baratas, abre-se um espaço de liderança que só pode ser preenchido por quem tem autodomínio. É nesse vácuo que as grandes fortunas são feitas e os grandes legados são escritos. Napoleon Hill afirmava que o homem que domina a si mesmo pode dominar qualquer coisa. A manifestação física dessa verdade é uma vida de liberdade, onde você não é mais um escravo das notícias, das opiniões alheias ou dos imprevistos. Você é o motor, não o passageiro. A grande virada de chave acontece quando você percebe que a sua felicidade e o seu sucesso são importantes demais para serem deixados nas mãos de terceiros. Se você permite que alguém estrague o seu dia, você deu a essa pessoa o controle remoto da sua vida. O desenvolvimento pessoal de elite exige que você recupere esse controle com uma força inabalável. Agir como se nada te afetasse é o maior ato de rebeldia que você pode cometer contra um sistema que lucra com a sua ansiedade e com a sua distração. É a declaração definitiva de que você é o senhor do seu destino e o capitão da sua alma. Este é o estágio final da nossa jornada de hoje. Você agora possui o mapa e as ferramentas para construir essa blindagem. Mas lembre-se, o conhecimento sem a prática é apenas um fardo mental. A partir do momento em que este vídeo acabar, o seu treinamento começa. O primeiro desafio que aparecer, seja um trânsito pesado, uma mensagem atravessada ou um plano frustrado, será a sua oportunidade de ouro para provar que você é imperturbável. Não reaja, observe, sorria e continue focado no seu império. Se você está pronto para assumir esse compromisso de ferro com o seu autodomínio e quer continuar aprendendo como aplicar as leis de Napoleon Hill para manifestar uma realidade extraordinária, este é o lugar. O caminho para o topo é pavimentado com o silêncio de quem não se deixa distrair.
Chegamos ao fim deste ciclo, mas este é apenas o começo da sua nova postura diante da vida. O autodomínio não é um destino, é uma prática diária de soberania sobre a própria mente. Eu quero que você cele esse compromisso agora, não para mim, mas para o seu subconsciente, que está ouvindo cada palavra e observando cada ação sua. Curta este vídeo se você decidiu que nada mais terá o poder de roubar a sua paz. Se inscreva no canal para não perder as próximas etapas da nossa jornada e para manter o seu radar sempre sintonizado na frequência da vitória, seguindo os princípios de Napoleon Hill. Desça agora nos comentários e escreva a frase que define a sua nova identidade. Eu estou o comando. Escreva com a certeza de quem já tomou posse dessa autoridade. Cada letra que você digita é um tijolo na sua fortaleza mental. Agora, para que você não perca o ritmo e continue blindando a sua mente, clique neste próximo vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Nele, vamos aprofundar ainda mais em como transformar esse silêncio interno em resultados práticos e riqueza real. Eu te vejo lá, com a mente ainda mais forte.